Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu queria realmente pedir a atenção dos meus colegas aqui de plenário, vereadores, vereadoras aqui presentes, estou vendo vários colegas aqui na sessão, e também pedir a atenção dos que, porventura, estejam nos assistindo na TV Câmara, porque o que eu vou trazer aqui é um assunto relativamente sabido, mas é um assunto que está sendo deixado de lado, está sendo deixado, vamos dizer assim, é como se as pessoas estivessem se acostumando com isso. E a gente não pode se acostumar com o que está acontecendo, porque está morrendo gente. Morre gente, não é um nem dois, morre muita gente pelo que está acontecendo. Eu tenho tido contato com pessoas que me procuram, como eu sou médico, desesperadas da vida, por causa de um familiar ou ele próprio, porque não está conseguindo abrir as portas do atendimento. Então eu recebi, faz uns 3 dias, o caso de uma moça, de uma senhora de 47 anos, que há um ano atrás, foi diagnosticada no Hospital Grajaú com câncer de vesícula biliar. Há um ano atrás. Olha só, 47 anos, metade da vida, um câncer de vesícula biliar. Ela foi encaminhada do Hospital Grajaú para o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. O ICESP recebeu ela e disse que não podia fazer as coisas, porque isso, porque aquilo, mandou ela para a Unidade Básica de Saúde. Ela foi para a Unidade Básica, e o tempo está passando. A Unidade Básica de Saúde mandou ela para a regulação da rede Hebe Camargo. E até hoje essa mulher não conseguiu fazer o tratamento desse tumor. Sabe o que aconteceu, senhoras e senhores? Senhores vereadores, os senhores têm família, têm pais, têm mães, têm tios, têm amigos, têm eleitores, têm a cidade. Hoje o tumor que era de vesícula biliar se transformou numa carcinomatose. Ela tem um tumor em toda a cavidade abdominal, com metástases no fígado, metástases no pâncreas, em vários lugares, no peritônio, por absoluta, isso tem um nome. Isso tem um nome. E tem um responsável. O poder público é responsável pela provável morte dessa senhora, porque o que vai fazer agora, só Deus sabe, depois que o tumor se generalizou. Todo dia eu, Gilberto Natalini, como médico ou como vereador, tomo contato com 1, 2, 3 casos parecidos, vereador Alfredinho, vereador Donato, vereadora Soninha, com seu aparelho de trabalho ali junto com a gente, está aqui. Olha só, todo dia eu recebo casos, e mais casos, e mais casos, de pessoas com tumores malignos, que não estão conseguindo porta para se tratar. E muitos desses pacientes batem a cabeça para um lado, para o outro, a família desesperada, e acaba vindo a óbito por desassistência absoluta. Eu quero dizer aqui, senhoras e senhores, que o câncer, que na época que eu me formei, há 43 anos atrás, era uma doença praticamente fatal, hoje não é mais. A quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, a imunoterapêutica no câncer, hoje é uma realidade. Muitos tumores deixaram de ser mortais. E as pessoas morrem porque não tem tratamento. Eles não conseguem uma porta para ter uma consulta com a oncologia. Demora 6 meses, 8 meses, 1 ano, como demorou essa moça que eu estou relatando aqui. A condição dos homens hoje, os homens, a quantidade de câncer de próstata nos homens, uns dizem é porque tem mais diagnóstico. Os homens estão mais preocupados. Outros dizem que é uma epidemia devido a fatores, como a poluição, por exemplo. Antigamente era o cigarro, hoje a poluição é fator causal de câncer de próstata. Os homens têm o tumor, me procuram, por exemplo, lá no ambulatório do Cangaíba. Eu faço o diagnóstico do tumor através de um PSA, através de um exame específico, através de um ultrassom. Eu faço... Não sou urologista, eu faço o diagnóstico, e aí para arranjar um local para mandar essa pessoa, para que ele vá num oncologista urológico tratar o seu tumor, é uma guerra. Essa é a situação real.
real na cidade de São Paulo e no restante do Brasil. São Paulo não estava assim. De algum tempo para cá, o ICESP abarrotou. O Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho não tem mais onde pôr gente. O IBCC está entupido. Os locais que são locais do SUS, tradicionais, que tratavam os casos de tumor e curavam muita gente, hoje não consegue mais receber as pessoas. As pessoas batem a cabeça com aquela doença e vão vendo a morte se aproximar. É trágico, senhoras e senhores, é trágico. Quem tem alguém assim na família, ou um amigo, ou algum conhecido, sabe a tragédia que é a pessoa aguardar a morte, batendo na porta do serviço público e a porta não se abrir. Não se abrir, senhoras e senhores vereadores. Nós não podemos ficar inertes, achar que isso é natureza, que é porque Deus quer, e por isso e por aquilo, ou porque os profissionais da saúde são maus profissionais. A causa é estrutural. A causa é estrutural. Abarrotou-se o poder público, o SUS abarrotou-se de pacientes. Vou dar dados para os senhores. Antes da crise de 2015 para cá, nós tínhamos em São Paulo 6 milhões de pessoas que dependiam do SUS. 6 milhões de pessoas, senhor presidente Eduardo Tuma. Antes da crise se implantar, nós tínhamos 6 milhões de pessoas que usavam o serviço do SUS na cidade. Hoje são 8 milhões e meio de pessoas. As pessoas deixaram de pagar os seus convênios, não conseguiram manter o seu compromisso com o convênio e foram bater na porta do serviço público. E essas portas não conseguem dar conta dessa demanda. O atendimento tem um limite do número de pessoas. A pessoa até chega na unidade básica de saúde, a pessoa vai lá, consegue a consulta. Muitas e muitas vezes é feito lá o diagnóstico, ou a suspeita diagnóstico, na unidade básica de saúde, lá da cidade de Tiradentes, lá do Grajaú, porque o esforço do médico que está ali, em particular dos médicos de família, mas também do médico da UBS tradicional, de diagnosticar. Feito o diagnóstico, ele entra numa tal regulação. Regulação é um órgão da prefeitura que encaminha os casos de especialidade, em particular os mais graves. E a regulação não dá resposta. Tem uma outra paciente que eu conheço, que apareceu uma feridinha no nariz, tem mais ou menos 70 anos, nós fizemos a biópsia, eu pedi a biópsia, fiz a biópsia, carcinoma. Na base da pequenininho, milímetros, carcinoma. Se ela for operada agora, ela está curada. Mas ela já faz 4 meses que está na dependência da tal da regulação para fazer uma cirurgia dermatológica, oncológica, naquela feridinha e tirar aquilo e poder viver mais 10, 15, 20, 30 anos, sabe Deus quanto. E aí a doença vai avançando e a pessoa vai sendo condenada à morte. Eu não consigo me acostumar com isso. Eu não consigo ficar com o espírito tranquilo diante desse sofrimento, diante de condenar pessoas à morte, porque o serviço público não consegue absorver a demanda. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é só no caso de câncer, vereador Riva. Por exemplo, se você tiver uma pedra no rim hoje e precisar de um procedimento, como por exemplo um bombardeio de ultrassom, ou mesmo uma intervenção cirúrgica, você também vai mofar numa fila por meses, às vezes por anos, porque os aparelhos que tem não dão conta do volume de pessoas. Os profissionais que têm, os serviços que têm, não dão conta do volume de doentes. E a pessoa fica, e sabe o que acontece com aquele rim? Aquele rim vai acabar sendo perdido, desenvolve uma hidronefrose, a pessoa perde o rim. Está acontecendo isso, muitos e muitos casos que o SUS não consegue atender. Quer que eu dê mais um exemplo aqui? A oftalmologia. A oftalmologia, as pessoas, quando não tratam o seu glaucoma, quando não tratam a sua miopia grave, as pessoas vão ficando cegas, caminhando para a cegueira, para deixar de enxergar coisas que podiam ser tratadas e a pessoa continuar o tratamento e não ficar cega. O Instituto Tadeu Seivental, que era aqui na Brigadeiro, fechou as portas.
O Instituto Suel Abujanra, o Dr. Suel faleceu há poucos dias, um grande oftalmologista, um coração enorme, atendia todo mundo. Eles não estão conseguindo dar conta da demanda que vem do estado de São Paulo e muitas vezes do Brasil inteiro para esses institutos de oftalmologia. E as pessoas que têm doença grave, como retinopatia diabética e outras doenças, ficam batendo para lá e para cá e não conseguem o tratamento especializado. Está acontecendo o quê? A porta de entrada do sistema recebe lá a unidade básica de saúde e na hora de encaminhar para o serviço especializado, o serviço especializado tem uma fila, tem uma pletora de pessoas e não consegue dar conta do recado. No caso do câncer, no caso do olho, a pessoa vai para a cegueira, é grave. No caso do câncer, a pessoa vai caminhar para a morte, porque o tumor maligno, quando ele não é tratado, ele mata. Ele mata. Então eu trouxe esse assunto aqui, que é um assunto de muita relevância, porque nós não podemos ver os nossos semelhantes caminharem para a morte, porque o serviço público não consegue dar conta do atendimento da demanda. Eu nunca vou me conformar com isso, nunca. Até o fim da minha vida, lutei pelo SUS há mais de 45 anos, que eu luto pelo sistema público, e nas últimas 2 décadas, pouco menos de 2 décadas, nos últimos 15 anos, nós só estamos vendo piora. Por que acontece isso? Já falei aqui mais de 1000 vezes, mas eu vou repetir. Acontece pelo desfinanciamento do sistema. O sistema não tem dinheiro para abrir os serviços necessários para atender o povo. O dinheiro é curto. Vereador Atílio, vereador Goulart, quanto que o SUS, somado o federal, o estadual e o municipal, juntando tudo, quanto dá por dia, por brasileiro, para fazer o atendimento SUS? Os senhores têm ideia? Dá R$ 3,66. R$ 3,66 é o que o SUS dispõe para tratar cada brasileiro todo dia. Mais barato que um rabo de galo, já disse isso aqui, riram de mim. Portanto, nós estamos falando de vidas humanas. E o dinheiro já vinha diminuindo no governo do Lula, no governo do PT. Era cada tungada no SUS, que era uma coisa horrorosa. A Dilma, então, abriu com a lei, mudou a Constituição, permitiu que o capital estrangeiro montasse esse monte de convênio popular chamado, que a pessoa paga, quando precisa menos, empurra para o SUS. E agora, com essa emenda, essa PEC 95, que foi aprovada no governo Temer, que congelou o teto da saúde por 20 e tantos anos, agora então o sistema vai entrar em colapso. Está entrando em colapso, porque as pessoas não têm dinheiro para os convênios, a crise tira as pessoas de pagar a sua própria saúde, como eu disse, 2,5 milhões de pessoas entraram no sistema do município em 2 anos. Imagina como o município vai dar conta disso, tá certo? E, além disso, o dinheiro não é solucionado, o dinheiro não é colocado. Além disso, ainda tem, senhoras e senhores, além do subfinanciamento, que é a causa mortes do Sistema Único de Saúde, além disso, nós temos a má gestão. A má gestão anda junto com a falta do recurso, porque o pouco recurso que tem, gasta-se mal. Gasta-se duplamente para fazer a mesma coisa, governos competindo entre si, sem haver uma pactuação do sistema, para o doente ser atendido aqui, ali, acolá. E mais, a corrupção. A corrupção na saúde está de ponta a ponta, como em tudo no Brasil, como em tudo. Qualquer agente público de 5º lugar se vê no direito de roubar o dinheiro do SUS. De fazer negociata na compra de remédio, de fazer negociata na compra de equipamento. Todo dia a gente ouve uma denúncia dessa. Ouvimos até dizer que o ministro atual da Saúde descobriu que os aviões do SUS estavam servindo para fazer contrabando de droga. Contrabando de droga saiu na imprensa. Vários aviões do SUS usavam para distribuir medicamento e a droga ia junto para fazer propaganda gratuitamente, usando o transporte do SUS para transportar droga pelo Brasil.
Então fica aqui a minha posição, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço a vocês, para vocês virarem os olhos para isso, de verdade. A Câmara tem peso, uma manifestação conjunta da Câmara Municipal faz o governo federal ouvir, o governo federal ouve, o Ministério ouve, o Congresso ouve. Se nós não tomarmos essa atitude, terminando, senhor presidente, se nós não tomarmos essa atitude, mais gente vai morrer todo dia, como está morrendo já, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto.